Hoje tenho certeza que nós vamos falar sobre um tema muito atual. Nesse domingo nós vamos falar sobre descansar em Deus. Tema da nossa palavra desse domingo, da nossa meditação, descanse em Deus. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e falar isso para ela, assim, descanse em Deus. Isso é uma coisa que a gente precisa sempre, né? Nos dias que nós vivemos, a gente precisa descansar nele. Para começar a nossa meditação, eu quero ler contigo um trecho de Gênesis, capítulo 1, verso 26, e eu vou parar lá no versículo 3 do capítulo 2, pequeno trecho da palavra, para a gente começar então a falar sobre esse assunto, a meditar sobre esse descanso em Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 31. Se você tem sua Bíblia, abra lá o primeiro livro da sua Bíblia, diz assim, eu leio na versão NVI. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem no chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. E disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e que produzem semente, e todas as árvores que dão frutos com semente, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, todos os grandes animais da terra, todas as aves do céu, todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E viu Deus tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e manhã, e esse foi o sexto dia. Capítulo 2 agora. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos dirija nesse momento de meditação na Tua Palavra, e que a Tua Palavra fale individualmente com cada um de nós. Que seja lâmpada para os nossos pés, que seja luz para os nossos caminhos, que nos ensinem e que nos façam amadurecer diante do Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo lidere, que o Teu Espírito Santo comande, que o Teu Espírito Santo dirija, e que todos nós sejamos envolvidos pela Tua graça, pelo Teu amor e pelo Teu Espírito, neste momento de palavra, em nome de Jesus, que você diga amém. A gente lê um pequeno trecho da criação, do relato da criação, obviamente que começa lá em Gênesis 1, capítulo 1, você vê todo o relato da criação. A gente falou sobre a parte da criação do homem, especificamente o do sexto dia. E eu queria começar com vocês, lançando uma pergunta para a nossa reflexão. Uma pergunta para você pensar, uma pergunta que talvez você tenha uma resposta muito na ponta da língua. E a pergunta é: para que Deus criou o homem? Para que Deus criou o homem? Alguém poderia dizer que Deus criou o homem para adorá-lo. Talvez essa seja a principal resposta que venha de vocês. Existe até uma música que diz: Deus criou o homem sim para o louvor da sua glória, mas eu diria que necessariamente, penso eu, não foi necessariamente com esse propósito. Também, a adoração, ela é uma resposta adequada
a resposta esperada de uma pessoa que conhece Deus, que sabe quem Deus é. Essa pessoa naturalmente o adora, naturalmente o reverencia. Portanto, eu penso que o primeiro propósito de Deus ao criar o homem não é necessariamente adoração, muito embora isso seja inevitável, nós vamos adorá-los. Então, para que Deus criou o homem? Talvez o livro de Gênesis, esse capítulo 1, mostre para a gente, fale para a gente um pouco desse propósito de Deus. A gente começa a olhar a ordem dos fatos da criação, quando a gente vê Gênesis capítulo 1. E a gente vê Deus criando. O homem não existe, Deus já está criando. O homem não está ali, Deus está fazendo. E Deus diz, haja e ouve. E Deus diz, haja e ouve. O homem não foi criado, Deus já está fazendo todas as coisas. A verdade é que no quinto dia, Deus termina a obra da criação de toda a terra, exceto o homem. O homem não foi criado por Deus. O homem foi formado por Deus. Deus cria todas as coisas a partir da sua palavra. Disse Deus, e Deus viu acontecer. Disse Deus e houve. O homem, Deus não falou isso. Disse Deus, haja o homem. Não, Deus formou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Portanto, nós, eu, você, somos a imagem e semelhança de Deus. Isso alegra o teu coração? Se diz amém, é isso aí? E a gente sabe que Deus, antes do homem, Ele vai fazendo todas as coisas. Talvez para dizer para a gente assim, olha, antes de você existir eu já trabalhava. Antes de você chegar nesse mundo, eu já trabalhava a seu favor. Antes de você chegar aqui nessa terra e habitar essa terra, eu já providenciei tudo para que você vivesse uma vida abençoada. Por isso nós lemos no texto, Deus os abençoou. Deus abençoa o homem e a mulher a partir daquilo que Ele tinha criado, sem a presença do homem. É fácil a gente entender esse raciocínio e essa ilustração quando a gente olha para um bebê. A gente tem um casal grávido, né? A mulher está grávida ali e a gente começa a preparar as coisas para aquele bebê. Aí você vai preparando o quartinho do neném, você vai preparando as coisas, você vai comprando a roupinha, você vai, enfim, se projetando, fazendo projetos, você vai, por fim, você vai preparando a malinha para você, quando for para a maternidade, ter ali a roupinha do neném, ter tudo pronto. E mais ou menos isso que Deus faz conosco. Quando o neném nasce, quando a criança nasce, via de regra, já está tudo pronto. O que Ele fez? Absolutamente nada. Ele chegou e encontrou pronto, porque o seu pai e a sua mãe prepararam tudo. E essa é uma ilustração que mostra bem o que Deus fez conosco. Quando nós chegamos, cara, já estava tudo pronto. Ele já tinha pensado em tudo, Ele já tinha preparado tudo. E no sexto dia, Ele cria, forma, e Ele fala, façamos o homem à nossa imagem. E o homem chega no sexto dia, em tese, com tudo pronto. A criação dura 7, se a gente for olhar de forma ampla, né? Mas no quinto dia já estava tudo pronto. Para a chegada do homem, Deus prepara a casa, Deus arruma as coisas, Deus prepara o habitat, Deus prepara o alimento, Deus prepara o suprimento, Deus prepara a provisão. Deus simplesmente chega para esse homem que chega e nasce e abençoa esse homem. Você é abençoado por natureza, essa é a sua condição. Quando Deus projetou você, Ele pensou em tudo antes para te abençoar. Antes mesmo de você existir, Deus já pensava em te abençoar. Portanto, você é abençoado, você é favorecido, você é amado de Deus. Deus se preocupa com você. Mas a minha pergunta, por que Deus criou o homem? Ah, pastor, Deus criou o homem para que esse seja fértil e se multiplique. Nós lemos isso, sim. Mas antes, Deus convida o homem para algo. Deus forma todas as coisas e conclui a sua criação,
exceto o homem, no quinto dia. Deus forma o homem no sexto. E no sétimo dia nós temos um convite de Deus ao descanso. Nós lemos isso. O que significa dizer que Deus criou o homem exatamente no intervalo entre o trabalho e o descanso. Deus, antes mesmo de Adão ser fértil, administrar a terra, dominar a terra, governar a terra, multiplicar-se, Deus convida Adão ao descanso. E isso mostra para mim e você, talvez o primeiro propósito bíblico de Deus para o homem. Nós fomos feitos para descansar. Você diz amém? Cara, aí você diz assim, tá vendo? Olha aí, é isso que eu falo, eu nasci para descansar, eu nasci para ficar de boa, eu nasci para ficar... Não é isso que a gente está falando. Que descanso é esse? Que descanso é esse? Ora, Adão, até o sexto dia, não tinha feito nada. Ele trabalhou na criação? Não. Estava cansado? Não. Devia estar cheio de vontade de trabalhar. Primeiro dia de trabalho, né? Geralmente é assim. Deus estava cansado? Também não, porque a Bíblia diz que Deus não se fadiga e nem se cansa. Então, que descanso é esse que Deus propõe a Adão, que Deus nos propõe? Isso é para mim e para você. Que espécie de descanso, de convite é esse? Deus simplesmente está convidando Adão ali. Adão, cara, vem comigo nesse sétimo dia. Vamos começar pela contemplação da perfeição, da plenitude, da obra completa, de tudo que eu fiz para você. Está tudo pronto. Vamos começar olhando, glorificando, contemplando aquilo que o Senhor fez. Não por isso, né? O salmista, ele vai dizer para a gente no Salmo de número 46, vinde e contemplemos as obras que o Senhor tem feito. Você foi chamado para isso. E Deus, naquele sétimo dia, Deus não estava cansado, Adão não estava cansado fisicamente falando, não havia fadiga, mas Deus queria que Adão contemplasse aquilo. E Deus, na verdade, Ele nos chama sempre para contemplar a grandeza daquele que Ele fez em Cristo Jesus por mim e por você. Não existia nesse tempo de Adão ainda a tribulação, a adversidade, mas hoje existe. O mundo jaz o maligno, o pecado, ele corrompeu aquilo que Deus criou. E quem está fora desse mundo corrompido é aqueles que em Jesus se conectaram a Deus. Mas o mundo, a Bíblia diz, jaz do maligno. E a gente precisa, eu e você, mesmo vivendo nesse mundo, um mundo que Jesus fala para mim e para você assim, olha, nós vamos passar por lutas e tribulações, mas tenham bom ânimo. Nesse mundo, nessa situação, diante da crise, diante da adversidade, Ele te chama a contemplar o resultado da obra perfeita. É como se Deus chegasse para Adão e Deus fosse um grande pintor e fizesse um quadro. E ele ficasse tão feliz com aquilo que ele foi vendo que era bom, que era muito bom, que era maravilhoso. E ele fala, Adão, vem contemplar comigo isso. A gente não tem essa cultura muito no Brasil, assim, mas você vê muito isso na Europa. Se você já teve a oportunidade de visitar algum museu na Europa, você vai entender o que eu estou falando. Que você vê as crianças todas, turmas inteiras de criança, olhando, aprendendo na prática. Ela não aprende, né, a olhar a obra no papel. Ela vai no museu e olha e tem aula. E dentro daquelas salas dos museus, existem bancos, às vezes um banquinho. E às vezes você chega num museu, né, turista, a gente geralmente vai querendo passar tudo rapidinho, assim, eu quero ver isso aqui, já vai para outra, tira uma foto e tal. Mas às vezes você vê alguém sentado num banco daquele, parado, olhando para o quadro, admirando a perfeição da obra,
admirando os detalhes da obra. E Deus, eu tenho certeza que Ele convida Adão para isso. Assim, esse é o primeiro propósito bíblico que Deus tem para mim e para você: descansar. Nós fomos chamados ao descanso. Eu e você fomos chamados ao descanso. Você diga amém? Você pode repetir isso comigo assim? A minha essência é uma essência de descanso. Diga assim: eu fui formado para progredir a partir do descanso. Essa é a proposta de Deus. Adão devia estar cheio de vontade de começar a trabalhar. E Deus fala: cara, primeiro a gente descansa, depois a gente trabalha. O calendário judaico, ele não é um calendário que roda nessa perspectiva. O calendário judaico é um calendário onde você trabalha 6 dias para no 7º descansar. Mas o calendário cristão, ele tem uma outra perspectiva. Primeiro você descansa no domingo, para depois rodar 6 dias. E essa é a perspectiva, esse é o propósito, essa é a vontade de Deus para mim e para você. E Jesus fala sobre isso. Jesus traz para a gente essa percepção de andarmos em descanso. Abra sua Bíblia, se você tem sua Bíblia aí, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28 a 30. 11, 28 a 30, Evangelho de Mateus, capítulo 11, 28 a 30. Aliás, a projeção é de 28 a 30, mas eu vou ler aqui do 20 até o 30. Eu acho que a gente vai entender melhor o contexto da história. Mateus 11, capítulo 20, diz assim: então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato deles não terem se arrependido. Ele diz: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito eles tinham se arrependido. Eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Tiro e Sidom eram cidades fenícias, cidades idólatras, que adoravam a Baal. Se lembra de Jezabel na Bíblia? Ela era dessa cidade de Sidom. E ele continua aqui no verso 23, e você, Cafarnaum, pensa que será levada até o céu? Será jogada no inferno, porque se em Sodoma tivessem sido operados os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. E eu digo por isso, no dia do juízo, haverá menos rigor para Sodoma do que para você. Jesus falando, porque Jesus exclamou, e ele começa a orar dizendo: Pai, graças te dou, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios, dos instruídos, mas revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão ao Pai, ninguém conhece ao Pai senão ao Filho, aquele que ama, aquele a quem o Filho quiser revelar. E verso 28, a gente tem essa: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão, o quê? Descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Na verdade, Jesus começa para ele chegar até aqui, ele começa falando ali aquelas cidades, repreendendo a dureza de coração daquelas cidades, porque viram Jesus fazendo milagres, viram Jesus operando sinais e maravilhas, viram Jesus pregando, mas não acreditaram, não creram, se mantiveram duros de coração. E Jesus, ele compara, cara, se aquelas cidades que durante a história de Israel do Antigo Testamento foram cidades que a gente condenou, tivessem vivido o que vocês viveram, eles tinham se arrependido, eles tinham crido em mim, mas não fizeram isso.
E Jesus continua falando, ou seja, desses religiosos, desses fariseus, dos escribas. Jesus continua falando que Jesus, ele foi revelado pelo Pai aos humildes. E ele começa a dizer que Deus não o revelou aos sábios, aos estudiosos, aos religiosos, aos instruídos. Mas quem percebeu que Jesus era o Messias foram os pequenos. E ele termina nesse trecho, de 28 até o verso 30, fazendo um convite para que fossem ele todos os cansados e sobrecarregados. Cansaço. O que é cansaço? A gente pode falar de muitas formas, muitas definições, muitos conceitos sobre esse assunto, mas eu vou dizer para você que o que me deixa cansado é fazer muita força, é colocar muito esforço em determinada coisa. Você pode ficar cansado na academia, você pode ficar cansado fazendo uma mudança, você pode ficar cansado no seu trabalho. E sobrecarregado. Eu acho legal uma outra versão, é a versão Almeida, corrigida e fiel. Ela coloca a palavra oprimido no lugar de sobrecarregado. Então entenda, quando estiver falando de opressão, eu estou falando da pessoa que está sobrecarregada. Sobrecarregada é aquela pessoa que já não tem mais força para suportar algo. Ela começou fazendo força, ela se cansou, ela está fadigada, ela começa um processo de esgotamento e ela está sobrecarregada, ela começa a se esgotar, ela começa a estar oprimida. E essa condição de opressão é uma condição que nos esmaga. Quando você está sendo esmagado por uma coisa, é comum você falar assim, cara, eu estou oprimido com isso está me oprimindo. Aliás, essa sensação de esmagamento, quando a pessoa traz um relato de opressão, é comum, por exemplo, eu tenho psicólogos aqui na plateia, a pessoa às vezes tem um distúrbio de transtorno de ansiedade. É comum você ouvir pessoas falando, caramba, eu estava dormindo, eu estava na minha cama. E de repente parece que jogaram 100 quilos em cima de mim. E eu tentei respirar, jogaram 2 sacos de cimento no meu peito. Eu ficava tentando respirar, parecia que eu não conseguia. Eu ficava ali e tá, a pessoa está ansiosa, há um pânico, há um esgotamento. Aí aquele sentimento de opressão. Não sei se alguém já passou por isso aqui. Não precisa levantar a mão se você passou. Talvez você que esteja me ouvindo na internet, talvez você que esteja conectado através da Nova Igreja Online, possa dizer também, cara, eu já passei por isso. Eu sei o que é isso, eu sei o que está cansado, eu sei o que é estar sobrecarregado, eu sei o que é estar e ter essa sensação de oprimido, de estar sendo esmagado por algo. Porque a gente vive num mundo que joga sobre nós tanta pressão, tantas coisas acontecendo ao nosso redor, cara, que a gente acaba sendo esmagado. Ontem lembrei aqui de uma situação, ontem eu estava fazendo um sepultamento de uma criança, de um dia. Ela nasceu, viveu um dia e foi para a glória. Está com Jesus. E esse é o tipo de coisa que você tenta achar a resposta. A família cristã. E aí você vai falar com eles, o que falar? O que você diz numa hora dessa? A família se pergunta, Deus, cara, fiz tudo certo. Eu creio, eu sou teu filho. Cara, mas ainda assim passei por isso. E eu falo com você sobre isso com liberdade, tá? Porque não chegou numa fase tão avançada, mas eu e minha esposa passamos por isso 2 vezes. Antes da gente ter as nossas filhas, vivas, Natália e Vitória, nós passamos por essa situação 2 vezes. Cara, e a gente fica destroçado, a gente chora, a gente lamenta, a gente geme, meu Deus... Parece que a gente quer ter fé, mas a gente é esmagado por situações que o mundo vão trazendo para a gente.
E quando Jesus fala para a gente, olha, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, parece que Jesus estava fazendo e trazendo uma palavra profética para o ano de 2025. Cara, essa é uma palavra completamente contextualizada, completamente real, completamente dentro do nosso movimento, dentro da nossa geração, dentro da nossa sociedade. Cansados e sobrecarregados poderia ser até a descrição da nossa geração, e é para alguns. É só olhar para a cara de vocês que a gente percebe isso. É brincadeira, tá, pessoal? Brincadeira. Mas, cara, um filósofo coreano, você está prestando tanta atenção no que eu estou falando que você nem pegou a piada. Mas um filósofo coreano, ele escreveu um livro chamado Sociedade do Cansaço. Sociedade do Cansaço. E ele vem trazendo para a gente um retrato de uma sociedade dominada pelo excesso de produtividade. A gente é cobrado e desafiado a isso diariamente. E ele começa a apresentar que o fruto da gente viver nessa correria, muitas vezes se somatizam em doenças cardíacas, insônia, tensão muscular, estresse, irritabilidade. Você não tem nada disso, graças a Deus. Transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, esgotamento. Ele diz no seu livro que nós somos a sociedade do burnout. É um termo novo, né? Coisa nova que apareceu, cara, para a nossa geração. O que é isso? Cara, estou esgotado. É o diretor que está esgotado? É o funcionário que está esgotado? É o pai, é a mãe, é o pastor que está esgotado? É o membro da igreja que está esgotado? Nós que estamos aqui. Parece que a gente está vivendo um momento assim terrível. E a gente está vivendo no limite. Essa é a grande verdade. Eu tive a semana retrasada, me convidaram para trazer uma palavra, fazer um culto ecumênico do Conselho Regional de Odontologia. Eu fui lá. E aí nós fizemos um culto e a galera ficou tão feliz, tão, sabe, eles saíram bem, pô, pastor, que palavra boa. Eu não estou falando isso para falar assim, cara, tá? Não, porque você vai ver o final. Eles ficaram, e no finalzinho, quando eu estava vindo embora, eu estava descendo no elevador, e aí eu vi uma pessoa que estava lá dentro falando com a outra, cara, eu estou como uma bomba relógio. Eu vou explodir a qualquer momento. Quando ela falou aquilo, não sei se Satanás jogou aquela palavra na boca da pessoa para me trazer, né? Eu fiquei triste. Porque eu falei, caramba, eu falei algumas coisas, mas não adiantou nada. Os 1000 elogios que a gente recebe parece que cai por terra, porque quando ela falou, eu estou com uma babosa, vou explodir a qualquer momento. E as pessoas estão assim. Muitas vezes, você pode estar aqui na igreja hoje, você pode estar me ouvindo, falando exatamente como essa pessoa, eu estou como uma bomba relógio. Porque você talvez não tenha se apoderado, abraçado, recebido, aquilo que Jesus te propicia, descanso. Ele quer que você descanse, Ele quer que você se deleite nele, Ele quer que você entregue suas causas a Ele. Ele quer que você creia na obra completa. Por isso Jesus falou, está consumado, Pai. Está consumado. Deus não falou isso na criação, está consumado. Mas a gente vê que Deus completou uma obra plena. E Jesus, Ele completa uma obra plena e definitiva nas nossas vidas. Mas o que nos faz, o que me faz viver dessa forma? O que me faz? O que te faz viver nessa correria, nessa pressão? Debaixo desse estresse, desse efeito bomba relógio? Não sei. Talvez você
me dissesse assim, cara, olha só, o que me faz viver assim é eu querer estar no controle de tudo sempre. Nem tudo estará debaixo do seu controle. Talvez você me dissesse, Jorge, o que me faz ser assim é insegurança com o futuro. Eu não consigo ter segurança, eu olho para o futuro. Não consigo ver segurança em todas as áreas, na corrupção, na violência. Como é que os meus filhos estão crescendo? O que vai ser de amanhã? Talvez você me dissesse, não, eu vivo igual uma bomba relógio, porque eu não sei viver sem antecipar as minhas lutas do amanhã. Sabe que a gente luta brigas que nem chegaram, né? A gente desperdiça energia, a gente se cansa e a gente se fadiga por coisas que nem aconteceram e que nem vão acontecer. Mas a gente se habituou a isso. Nossas dúvidas parecem ser maiores do que as nossas certezas. Alguns vão dizer, cara, porque eu estou trabalhando muito, não consigo parar, trabalho o dia inteiro, vou para casa, fico trabalhando, às vezes eu me incluo nisso. Tomo uma chamada lá, uma dura da minha esposa, amém por isso, ela está cuidando de mim. Mas a gente fica, porque a gente se cobra demais. Meu Deus, como a gente se cobra, já percebeu? Hoje geraçãozinha danada para se cobrar. A gente se cobra. E esse trecho de Mateus, nesse trecho de Mateus 11, Jesus, ele usa um objeto muito comum naquela época, muito parecido com você vai ver aqui, a gente vai projetar daqui a pouco, mas talvez ele usa o jugo. O jugo era um objeto usado na agricultura, o jugo era um objeto usado para você levar a tua carroça, as suas cargas, o seu fardo, você transportar, você usava o jugo porque o animal não trabalha sozinho. E Jesus, ele muito provavelmente, como carpinteiro que era com seu pai, talvez até já tivesse construído algum jugo. Isso era algo que Jesus conhecia. Eu vou pedir a galera da produção aí para me ajudar. Isso é um jugo. Esse é um jugo. Figura de um jugo. Se você não conhece, eu perguntei para minha filha, filha, o que é isso aí, ontem? Você lembra, Natália? O que ela falou? Hã? Ela falou assim, pai, isso aí era uma algema daquele tipo que prendia os apóstolos lá do tempo da Bíblia, alguma coisa. Isso é um jugo. E Jesus começa a usar, a partir dessa figura conhecida, Jesus ele começa a falar que as pessoas daquela geração, da geração dele, estavam sendo oprimidas, em primeiro lugar, naquele contexto, pela religiosidade. Cara, eram pessoas religiosas demais. Religiosas a ponto de não reconhecerem que Jesus era o Filho de Deus. Religiosas a ponto de questionarem, cara, esse cara, tudo bem, estou vendo sinais, maravilhas, mas ele tem o coração endurecido. E Jesus, por conta disso, ele fala que Deus não deixou que os sábios conhecessem, mas ele deu esse conhecimento aos simples e aos humildes. Ele vai trazer para a gente um recado que vai primeiro, naquele contexto, para pessoas que estavam sendo oprimidas pela religiosidade. Na continuidade do capítulo, do final ali, a gente começa a entrar no capítulo 2 e a gente vai ver que há uma história em que Jesus, ele vai com os seus discípulos e era sábado, e aí o que acontece? Os caras estavam com fome, e aí eles começam a colher algumas coisas para comer algumas espigas, né? E aparece um fariseu, pois sempre aparece um fariseu, né? O cara tá lá, parece que os caras estão vigiando, o religioso. E aí esse cara, o religioso, o fariseu, ele vai falar, Jesus, os teus discípulos, cara, num dia de sábado, estão, cara, descumprindo a lei. Para o religioso, a opressão da religiosidade é uma opressão tão nociva que ela coloca a lei na frente do ser humano. O cara estava precisando comer.
O cara estava precisando se alimentar. Mas o religioso não consegue ver o homem, o ser humano. E ele diz, olha, você não cumpriu a lei. Você está errado. Aí Jesus olha para aquele cara e fala assim, meu irmão, você não leu na palavra de Deus que Davi, quando estava com fome, faminto, com seus homens, eles entraram no tabernáculo e comeram o pão da propiciação, o pão daquelas mesas, da mesa onde ficavam 12 pães, que só era, na verdade, permitido aos sacerdotes. Você não leu isso na Bíblia? A lei não está para esmagar o homem, a lei não está para oprimir o homem, a religiosidade não está para oprimir o homem, muito pelo contrário, a lei está para servir ao homem. Deus, com a sua lei, Ele está para nos servir. Eu não estou falando aqui de nova aliança, nem antiga aliança. Quando a gente fala eu estou falando de lei de Deus de uma forma geral, de uma forma mais ampla. A direção de Deus, ela está para nos servir, para nos abençoar, para nos fazer crescer. Esse é o propósito. E às vezes nós somos oprimidos pelo jugo da religiosidade. A religiosidade, esse jugo, essa opressão, ela não nos deixa, às vezes, ver a simplicidade de Jesus. Não nos deixa entender a graça de Deus. Ela não nos deixa entender o sacrifício pleno e definitivo. Não nos deixa entender que nós já somos plenamente perdoados. Não nos deixa entender que nós somos santos, justos, curados, abençoados, prósperos. A religiosidade não nos deixa entender isso. Por quê? Porque a religiosidade não trabalha com o que Ele fez. E a gente está falando aqui do que Ele fez. Deus na criação e agora a obra redentora de Jesus é o que Ele fez, não o que eu faço. Por isso que Deus, quando cria, Ele vai formar o homem no 6º dia. Deus já tinha tudo pronto. Cara, não foi você que fez isso. Isso foi criado para você. E Jesus, Ele faz uma obra redentora. E quantas vezes nós somos oprimidos pela religiosidade e não conseguimos acessar a graça de Deus. Também falo por você de experiência própria. Quantos de nós, eu fui um desses, não tinha um entendimento pleno da graça? Alguns pastores já falaram isso comigo, né? Vivi, cara, oprimido com o jugo da religiosidade em cima de mim e não desfrutei daquilo que Jesus tinha para mim, do amor, da graça, da bondade de Deus, do favor de Deus sobre mim. Por quê? Porque a religiosidade não me deixa perceber isso. Agora, a questão também é que o inverso é verdadeiro. Se por um lado eu tenho a opressão da religiosidade, do legalismo, cara, eu tenho do outro lado o jugo, que é um jugo da libertinagem. Jugo da libertinagem. Que são aquelas pessoas que dizem, cara, porque agora eu estou na graça, meu irmão, eu vou fazer o que eu quiser. Não tem questão, é comigo, eu não vou dizer não para minha carne. Estou com vontade, eu vou fazer. Estou com vontade, eu vou fazer isso. E às vezes a gente começa a fazer coisas que a Bíblia diz no Novo Testamento, que não são coisas legais para a gente. Que Paulo vai classificar como obras da carne, mas a gente não consegue dizer não para a gente. Pessoas que na igreja vivem, estão debaixo de um jugo da libertinagem. Paulo vai dizer o seguinte, cara, em Romanos, para mim e para você. Ei, será que agora, porque nós estamos debaixo da graça, nós vamos viver no pecado? Paulo está falando de você satisfazer as obras da carne, não da natureza pecaminosa. Aí ele fala, é óbvio que não. É óbvio que não. Nós morremos para isso. E a verdade é que você é desafiado, querido. Você é desafiado a crescer,
a amadurecer, a se posicionar, a ser transformados. Você é desafiado a ter uma mudança de vida. Paulo vai chamar isso de boas obras. Existe um outro grupo que está sendo oprimido pelo jugo dos efeitos do pecado no mundo. O que é isso, Jorge? Peraí, que história é essa? Eu já estou livre disso. Sim, mas o mundo jaz do maligno. Então tem corrupção, tem violência. No outro dia minha filha estava no carro dela, indo para a faculdade, roubaram o telefone dela. A gente está sujeito a isso, irmãos. Infelizmente, a gente vive nesse mundo. Mas tem pessoas que estão sendo oprimidas. E aí começam a ter medo de tudo, começam a ter insegurança de tudo. Aí vem a incerteza do amanhã, porque a gente tem um país que a gente considera, né, que haja corrupção em algumas instituições, a violência, as guerras, tudo isso vai mexendo comigo e com você. A gente está aqui, a gente vai sendo alcançado, a gente vai sendo atingido, quer queiramos ou não, isso vai acontecer contigo. Às vezes é um diagnóstico que chega para roubar a tua paz. Ah, pastor, mas eu sou curado em Cristo Jesus. Tudo bem. Às vezes o diagnóstico chega de alguém na tua família. É uma mãe que está com câncer. É um pai que está com câncer, que não aceitou Jesus ainda e que te afeta diretamente. Aquilo passa a ser, cara, algo que vai trazer uma sobrecarga para você. Às vezes um divórcio, onde um resolve, né, cara, eu não quero, e às vezes o outro sofre. Os efeitos do pecado no mundo, eles vão nos afligindo, eles vão nos oprimindo e vão jogando a gente para baixo. Se você está entendendo isso, diga amém. Eu amo quando você está assim em silêncio. Eu sou daqueles pregadores, sério mesmo. Cara, eu fico feliz quando você dá um aplauso, quando você dá um glória a Deus. Cara, mas quando eu olho você assim, e olho a igreja com um olhão desse tamanho para mim assim, eu falo, cara, esse cara está se identificando com o que eu estou falando. Porque o que acontece na minha vida, acontece na dele também. Opa! E eu estou sentindo que você está conectado comigo. Eu quero também crer que você que está na nova igreja online, você que está nos ouvindo, esteja conectado também. Tem pessoas que são oprimidas por um outro jugo, o jugo da comparação. Meu Deus, que jugo, que peso. Pessoas que vivem comparando, pessoas que são craques nisso. Aí você chega no teu casamento, você vai falar com o teu esposo ou com a tua esposa, aí você fala assim, tá vendo o fulano de tal? Cara, aí você fala assim, né? Caraca. A pessoa olha para o outro. Ela nunca olha para o que está dentro de casa. Ela não pensa assim, cara, tá ruim, eu vou tentar melhorar. Não, ela olha para o outro e fala, tá vendo como é o marido da fulana? Ou a esposa do ciclano? Tá vendo os filhos daquele menino? Os nossos filhos estão assim, a educação e blá, blá, blá. E os filhos do pastor Mauricinho, cara, que bênção. Crianças abençoadas, filho da pastora Neiva, espírito do pastor Jorge, da pastora Luciana, do Guga. A gente começa a comparar. A gente começa a fazer comparações de família. A nossa família, aí Guga, você que é o pastor do Nova Casais, das famílias, a nossa família é sempre inferior à família do outro. Então eu olho para a família do Ângelo e falo às vezes, né? Pô, a família do Ângelo, né? E pior ainda quando eu falo para minha mulher, olha, a nossa família tinha que ser igual à família do Ângelo. A gente trazendo um jugo de comparação, de posição social. Às vezes você acha que queria estar na situação do outro, ganhando mais, e você... Não, você tinha que ser do jeito que o fulano é.
É desse jeito, e aí aquilo vai minando, vai gerando um jugo, vai gerando uma carga, vai trazendo esgotamento. Às vezes a gente é muito influenciado hoje pelas imagens que a gente vê, né? Pega o Instagram, tu vê, cara, o nego só posta foto de vitória, né? Meu Deus, só foto de vitória no Instagram, sorriso, sorridão, ninguém posta aquela foto que tá tudo ruim, Não, aí você olha para aquela família e você fala, cara, uma pena que a minha família não é assim, eu queria ser igual àquela. Não, querido, em nome de Jesus. Trabalhe em cima daquilo que Deus te deu. Trabalhe em descanso. Olha aí, Deus te abençoou, meu irmão. Deus abençoou você, minha irmã. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas, você é abençoado. Outras pessoas, quer ver um julgo muito comum, o pastor Jorge Monteiro sabe disso aí, um cara que trabalha com empreendedorismo. Cara, muitas pessoas hoje estão sendo oprimidas pelo jugo da alta performance. Meu Deus do céu, tu abre teu YouTube, tu abre teu Instagram, você vai ver lá o cara falando, meu irmão, se você comer tal coisa, assim, se você fizer desse jeito, cara, você vai ficar fininho. Eu já até fui lá ver esse vídeo, irmãos. Não adiantou nada, misericórdia, deu ruim. Tu percebe que a parada não deu certo, né, mãe? Outros vídeos vão dizer, cara, se você se organizar desse jeito, fizer assim, cara, vai acontecer. Ou se você usar essa técnica ou aquela técnica, ou seguir esse passo a passo, ou fizer desse jeito, ou liberar as chaves tais dessa forma, cara, você vai chegar no topo da cadeia alimentar, você vai ter tudo que o teu coração quer. A gente está sendo esmagado, oprimido, porque isso só gera cobrança na gente, queridos. Só gera cobrança na gente. Agora, de que forma eu acesso a esse descanso de Jesus? A gente está falando que Deus nos fez para descansar, que Deus nos fez para viver na condição de abençoados. Falamos que a gente vive num mundo, cara, complicado, que jaz do maligno, um mundo onde a gente enfrenta todo tipo de situação. Isaías vai falar para a gente, olha, cara, quando você passar pelas águas e pelo fogo, quer dizer, a gente vai passar. Não é opcional. A gente vai ter que passar. E a gente vai passar e vai vencer. Você vencerá com Cristo. E diga amém, você recebe essa palavra? Mas como Jesus nos dá esse descanso? Hoje, nessa manhã, eu creio, você vai sair daqui descansado. Você diz amém? Aleluia, Jesus. Você vai dormir bem essa noite? Você diz amém? Cara, interessante que eu tenho sentido umas dores no meu joelho. E justamente o joelho esquerdo, eu durmo numa posição que eu fico com essa perna direita aqui, em cima da perna, assim, eu dou meio de lado, assim, né? E essa perna pesada, só a perna tem 100 quilos, ela, cara, causa dor. E eu fico demorando a dormir. Eu nunca tive problema para dormir, nunca. Eu deito, durmo e tal, mas essa dor tem uma semaninha e pouco aí, tirado um pouco da minha tranquilidade para dormir. E eu falo com a Ana, cara, eu estou dormindo mal. Meu Deus, eu chego, durmo, deito, durmo, sento, durmo. Eu só não durmo em pé para não cair, mas... E eu me coloquei um pouco no lugar das inúmeras, centenas, milhares de pessoas, talvez possa ser o seu caso. 661 pessoas nos assistindo, famílias nos assistindo pela internet. Talvez possa ser o seu caso. De repente você não consegue dormir porque você não consegue descansar. Eu quero dizer para você que hoje você vai dormir em paz. Hoje você terá o sono dos justos. Você diz amém? Oh, glória, eu recebo essa palavra na minha vida também, Jesus. Mas duas coisas importantes que Jesus nos ensina nesse trecho, que a gente pode entender. Primeira coisa importante, Jesus diz, em outras palavras, olha para mim, eu estou aqui, venham a mim. E a segunda coisa,
que ele vai dizer para a gente: olha como eu olho. Primeiro você olha para Jesus, depois você passa a olhar como ele olha. Quer dizer, primeiro Jesus diz: venham a mim, versículo 28 de Mateus 11. E como você vai, Jesus? Do jeito que você tiver. Do jeito que você tiver. A religiosidade vai falar assim: não, primeiro você faz no teu braço, se prepara, se santifica, né? Primeiro você, eu vou me batizar. Essa história rola muito no batismo, né? Eu não posso me batizar antes de eu estar preparado, santificado. Não, Jesus não pede isso. Jesus pede para você o seguinte: cara, vem a mim. E é do jeito que você estiver. O jugo da religiosidade nos impõe isso. Não, primeiro você se prepara. Não, Jesus não pede isso. Venha como estás. Do jeito que você estiver. Cara, eu estou doente. Sim, Jesus veio para os doentes. Cara, eu estou com vício. Sim, Jesus veio para aqueles que têm vícios. Jesus veio para a gente, para cada um de nós, como nós estivermos, na nossa condição. Se você estiver nessa manhã se sentindo cansado, vá a Jesus. Gênesis 3 traz para a gente uma história interessante, porque a gente vê o relato de um homem que cai, um homem caído, o homem que foi abraçado pelo pecado. Adão pecou. E quando Adão peca, o que acontece? Deus, ele na virada da tarde, ele foi se encontrar com Adão para prosear. Deus gosta de falar conosco. Deus gosta de se relacionar conosco. Amém? Você crê nisso? E aí, de repente, ele sabia que Adão estava escondido. Mas ele fala: Adão. E Adão estava escondido atrás da árvore, porque ele tinha sido alcançado pelo pecado, e o jugo da religiosidade fez com que Adão se envergonhasse de estar diante de Deus. E ele se escondeu. E a pergunta que eu faço para você nessa manhã, meu irmão, minha irmã, jovem, você que nos assiste pela internet, é: para onde você está indo? Adão foi para trás de uma árvore. Para onde você está indo? Sabe por quê, irmãos? Qual o momento que a gente está mais suscetível às drogas, ao vício, à depressão, ao alcoolismo, à promiscuidade, à comida? Misericórdia. Senhor, me abençoa. De vez em quando eu estou meio ansioso, a minha esposa fala isso. Fala: não, filha, que isso? Não é nada disso. Mas eu faço um rasante lá na geladeira. Ela fala: cara, segura aí, pô. Pior de tudo é o seguinte, é que a gente vai, sem Jesus, a gente vai atrás de uma coisa e pega outra, né? O que acontece? Você vai tentar aliviar a sobrecarga da opressão com alguma coisa que te faça feliz, e cada vez mais a gente engorda. Ou seja, você se livra de uma coisa que te traz mais sobrepeso, e você vai se estrupiando todo. A solução é Jesus. Se você está entendendo, diga amém. Para onde a gente está indo? Para onde nós estamos indo quando a gente está cansado e sobrecarregado? E nessa hora, muitas vezes nós o ser humano, vamos buscar lugares errados, como Adão buscou. Cara, Adão se escondeu atrás da árvore. E às vezes a gente vai desestressar, sei lá se esse é o termo, em coisas que são prejudiciais para a gente. No momento que a gente está cansado e sobrecarregado, querido, esse é o momento onde você está mais sujeito a entrar para onde Deus não quer que você entre. Você sabe o que quer dizer, né? Jesus, por que olhar para Jesus? Primeira coisa, olhar para Jesus. Por que olhar para Jesus? Porque quando eu vejo Jesus, eu vejo a salvação. A palavra Yeshua em hebraico, alguém sabe o que quer dizer aqui? Isso mesmo, o Senhor é a salvação. Diga assim: o Senhor é a salvação, é a minha salvação. Yeshua quer dizer isso.
quando eu olho para Jesus. Por que olhar para Jesus? Porque quando eu e você olhamos para Jesus, a gente vê o Pai. Jesus disse isso: quem vê a mim vê o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. E o legal é quando eu enxergo Deus através de Jesus. Cara, eu vejo um Deus gracioso, bondoso, que se preocupa comigo, abençoador. Eu vejo na prática e conheço aquilo que a Bíblia diz de Deus. Deus é amor. Eu não vejo um Deus tirano, um Deus que quer me punir, um Deus que quer lançar juízo sobre a minha vida, mas um Deus que me ama. Jesus é a expressão do Pai. E quando você olha para Jesus, por isso ele diz: olha para mim, você começa a enxergar esse amor de Deus na sua vida. Quando você olha para Jesus, você vê esperança. Diga assim: quando eu olho para Jesus, eu vejo esperança. Jesus é aquele que diz: olha, eu estou contigo todos os dias, até eu voltar. Cara, eu vou enxugar as tuas lágrimas, eu vou te abençoar. Não haverá mais choro, não haverá mais doença, não haverá mais divórcio, não haverá mais corrupção, não haverá mais dor. Eu vou dar a vocês um corpo glorificado. E essa talvez expectativa de coisas boas, essa esperança boa, que talvez nos leve a entender o apóstolo Paulo quando ele falou o seguinte: cara, a tribulação para mim é algo momentâneo. A nossa leve e momentânea tribulação. E o cara era atribulado, perseguido, tentaram matar, bateram, açoitaram. Para ele era uma leve e momentânea, porque ele tinha a esperança de que, cara, o peso da glória que viria sobre a vida dele era muito maior, que ele ia falar assim: cara, foi leve, foi light. Diante disso tudo, Deus tem algo grande para você. Preparou para você, meu irmão, em nome de Jesus. Olha para Jesus. Agora, é preciso que a gente entenda que não é só olhar para Jesus. Ele vai dizer para a gente também: cara, olha como eu olho, faça como eu faço. Porque Jesus te convida, ele fala: vinde a mim o que está cansado, né? Mas ele fala assim: aprendei de mim. Aprendei de mim. Diga assim: eu preciso aprender de Jesus. Jesus nos convida a colocar o jugo dele no nosso pescoço e olhar como ele olha. Tem uma segunda foto de um jugo aí, eu queria que o pessoal da produção me ajudasse. E aí você vai ver aqui um jugo em bois, ok? 2 bois. Tudo bem que esse de cá parece que está olhando para o outro lado ali, né? Meio pro Rubinho e tal, e de lá. Mas, cara, é olhar para o mesmo lugar. Jesus não te convida apenas para te dar descanso. Ele te convida para andar com ele, no ritmo dele. Como ele anda, ou seja, ele anda, eu ando. Ele para, eu paro. Ele vai para a direita, eu vou para a direita. Ele vem para a esquerda, eu vou para a esquerda. Eu estou aprendendo a olhar. Isso me faz ter a certeza. Isso é na prática entender que Deus está no controle. Você está ali com Jesus do teu lado, no jugo, né? Você e Jesus, e Ele está te conduzindo, e você está aprendendo. Olhar como Ele olha. Um bom exemplo para a gente entender isso é uma parábola que Jesus fala, a parábola do bom samaritano. E ele vai dizer que um cara foi roubado, espancado, e estava lá semi-morto. Aí quem vem passando? Um sacerdote. O que o sacerdote fez? Ajudou o cara. Não, o sacerdote não ajudou o cara. O sacerdote desbordou. Cara, ele evitou o problema. O cara está ali, meu irmão. Aí quem vem depois? Um escriba, né? Um levita. Aí ele olha aquele negócio. Cara, ele foi e desbordou o problema. Ele contornou o problema. Ele evitou o problema. Aí depois vem um samaritano que não tinha nada a ver com aquele cara, que era o cara menos provável de ajudar. Ele vai, abençoa aquele homem, trata daquele homem, leva aquele homem para uma hospedagem, dá uma grana para cuidarem daquele homem e abençoa.
quando a gente olha para Jesus, ele traz para a gente um pouco desse olhar. Ele não quer apenas te deixar leve. Ele não quer apenas te dar descanso. Ele quer que você, junto com Ele agora, descansado, é muito importante isso. Agora eu estou descansado com Ele. Então eu vou olhar como Ele olha. Para quem Jesus está olhando? Para o cansado e sobrecarregado. E agora a gente também começa a olhar para o cansado e sobrecarregado. Eu estou descanso nele e agora começo a olhar para aqueles que precisam. E eu vou revelar Jesus. Legal, o vídeo que passou do SOS aqui, você viu, é isso. A gente está indo lá. Quando você abençoa um desses pequeninos, você está indo no cansado e sobrecarregado. Isso é olhar como Jesus, no ritmo dele. No meu ritmo eu vou me cansar, mas no ritmo dele eu tenho descanso. Você está entendendo? Diga amém. Estou lembrando aqui daquela passagem de Jesus, onde ele está num barco dormindo e uma maior tempestade rolando. Cara, e foi assim algo muito interessante, porque a tempestade estava acontecendo e aqueles caras que estavam com Jesus eram pescadores experientes. Pedro, os caras viviam do mar, viviam da pesca, obviamente já tinham passado por várias tempestades. E Jesus estava dormindo, os caras, Jesus, cara, não te importa que pereçamos, a gente está morrendo. Aí Jesus olha para aqueles homens e diz assim: homens de pouca fé. Quer dizer o seguinte, Jesus, ele, por favor, tá? Guarde isso com muito carinho, com muito respeito. Jesus olha para aqueles discípulos e fala assim: cara, fé tem a ver com a minha qualidade de sono. Cara, a fé tem a ver com a minha qualidade de sono. Por que Jesus conseguiu descansar no meio daquele perrengue? Cara, porque Jesus confiou em Deus. Jesus confiava em Deus. Jesus sabia que Deus estava no controle. Ele não se desesperou. A questão é que nós, na teoria, falamos que confiamos, mas na prática, meu Deus. Eu não estou falando isso para vocês não, isso acontece comigo também direto. A gente é confrontado a falar assim: meu Deus. Deixa eu dizer para você, querido, essa noite, de novo, vai ser uma noite onde você vai dormir bem demais. É isso que Ele quer para você. Finalizando, eu quero lembrar de um trecho da palavra de Deus que o apóstolo Paulo fala para a gente, no capítulo 4, ele vai dizer: não andem ansiosos com coisa alguma. A gente está muito ansioso, a gente está muito preocupado. Antes, sejam conhecidas por Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e pela ação de graça. E a paz, diga paz, a paz que excede a todo entendimento. Quer dizer, uma paz que não tem a ver com a razão. Uma paz que está acima da razão. Essa guardará o seu coração. Essa qualidade de paz é uma paz que te traz descanso. Deus não nos promete ausência de problemas e tribulações. Jesus não viveu isso, os discípulos não viveram isso, o apóstolo Paulo não viveu isso, nenhum profeta do Antigo Testamento viveu isso. A mensagem da Bíblia é essa. Mas Ele nos promete que Ele estará conosco todos os dias. Eu queria te lembrar isso, querido. Ele está contigo todos os dias, em todas as situações. E sendo profético e usado em Deus, eu quero dizer para você, você pode descansar. Talvez você não veja a solução, mas Ele já criou a solução. Antes do problema surgir, Ele já tem a resposta. Antes da necessidade, Ele já tem a provisão. Não foi assim na criação? Por isso eu e você podemos descansar em Cristo. Meu pedido a Deus é que você consiga. Você saia daqui descansado. Você que nos ouve, que chegou nessa transmissão preocupado, apreensivo, que Deus te leve descanso. Onde você estiver, que Deus possa falar contigo, te tranquilizar e gerar descanso no seu coração. E eu volto ao tema dessa palavra: descanse
em Deus. Descanse nele.